Seja um generalista profundo se você quiser ter sucesso, ser milionário, se tornar rico pra caralho, etc. Por que eu tô dizendo isso? Porque nos últimos 50 anos fomos ensinados que ser especialista, se tornar extremamente especializado em uma única e pequena área é seria o segredo do sucesso. Mas que nível de sucesso foi esse? De fato, se você se tornar um médico e fazer somente os 6 anos de medicina, você vai ser um clínico geral e você vai ter uma faixa de renda fazendo plantão ali, em UPAs, etc. Você vai tirar 10, 12 mil por mês. Mas se você fizer uma residência, ou seja, uma especialização, de se tornar um cardiologista, um cirurgião geral, um nefrologista, etc., você vai ganhar mais do que um clínico geral, pois você tem um conhecimento mais especializado. Assim como a quem faz uma engenharia civil e pega obras absolutamente sobre qualquer coisa, vai ter um nível de renda. E quem é um engenheiro civil especializado em grandes prédios, grandes arranha-céus, como os de Balneário Camboriú, ele vai ser muito mais requisitado. Mas isso tem um teto. Você vai conseguir, se você tiver um nível de ambição de múltiplos 5 dígitos por mês, ou seja, de 10 mil a 100 mil reais a 99 mil reais por mês, você ser extremamente especializado na sua área vai te ajudar a chegar nesse nível. Nesse nível, realmente você vai ganhar mais se você for mais especializado do que a pessoa que é generalista. Agora, acima desse nível, se o seu nível de ambição é múltiplos 6 dígitos por mês, acima de 100 mil reais, ou na casa dos 7 dígitos, ganhar milhões por mês, se tornar rico pra caralho mesmo, você precisa ser um generalista profundo, ou seja, você precisa dominar diversas áreas do conhecimento, ter um domínio razoável, maior do que 95% das pessoas, pelo menos, em diversas áreas. Olhe para qualquer empresário que você conheça ou que você não conheça, que você já viu na mídia de sucesso e os caralho. Para você se tornar um empresário foda no nível de múltiplos milhões de faturamento por ano, você precisa ser um generalista. Se você for um especialista, por exemplo, você tem um talento abissal para gestão, mas você não sabe vender, você não sabe nada de comercial, você não sabe nada de marketing, de negociação, de contratação de pessoas, de RH, etc, 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 você vai estacionar. O seu conhecimento de gestão absurdo vai te levar até um patamar. Para você romper esse patamar, você precisa ser um generalista. Você precisa dominar múltiplas áreas com uma razoabilidade considerável. Eu não tô dizendo para você dominar no nível de PhD, tá ligado? Isso é impossível, porque nosso tempo é finito. Nosso tempo de vida, só temos 24 horas por dia. Mas até para contratar um bom gestor de RH, um bom vendedor, um bom gerente de vendas, um bom marqueteiro, um bom gestor de tráfego, você precisa ter um conhecimento mínimo, razoável, dessas áreas, para saber se de fato aquela pessoa que você contratou está entregando o que ela diz saber, o que ela diz ser especialistas. Ou seja, até para você contratar especialistas nas diversas áreas que sua empresa precisa, você precisa ter um conhecimento razoável ou precisa contratar alguém que tenha um conhecimento razoável sobre diversas áreas. Senão você vai ser passado para trás. Se você precisa de um copywriter para escrever cartas de vendas para o seu negócio, para vender os seus produtos, como você sabe que as cartas de vendas que ele está escrevendo estão tendo as taxas de conversões a um nível aceitável e se há lacunas para que ele possa melhorar, se você não sabe nada sobre copywriting? Fica muito difícil. E se você for ver, se vocês observar os grandes empresários que marcaram as suas gerações, eram generalistas profundos. Steve Jobs dominava o design, dominava extremamente o marketing, as vendas, como manipular o desejo das pessoas, como criar demanda, identificar uma demanda e catapultar esse nível de desejo das pessoas.
identificar tendências, estudava religiões orientais como o hinduísmo e os caralho, praticava meditação. Ele uniu diversas áreas e esse conhecimento generalista, de maneira razoavelmente profunda, maior do que 98% das pessoas, levou ele a ser a quem ele é. Elon Musk chegaria no nível que ele chegou, por exemplo, se ele não fosse um generalista profundo. Elon Musk é formado em economia, é formado em física e é formado em engenharia. O cara é economista, físico, engenheiro. Por isso que ele consegue liderar com tanto exímio e produtividade a nível insano as melhores mentes do planeta, os melhores engenheiros, os melhores físicos do planeta, nas empresas dele, que lançam foguetes para levarem satélites para orbitarem ao redor da Terra. Se ele não tivesse todo esse conhecimento dessas 3 áreas distintas, pelo menos, ele não chegaria no nível que ele chegou. E basicamente, nós seres humanos somos generalistas por natureza. Somente nos últimos 100 anos, nesse período, nos últimos 200, 300 anos, após a Revolução Industrial, que houve essa tendência de especialização, só que essa tendência já passou. Agora, com a chegada da inteligência artificial, quem for extremamente especializado num único campo de atuação, a não seja que você seja um pesquisador a nível mundial de física teórica e os caralho, aí sim você precisa ser extremamente especializado. Porque aí o conhecimento da física, da matemática é muito abrangente. Agora, a menos que você não seja isso, se você continuar sendo especialista e que você não seja médico, por exemplo, se você for médico, um neurocirurgião, você pode continuar sendo esse especialista, porque até criarmos robôs capazes de substituir com extrema precisão um neurocirurgião, por exemplo, isso vai demorar pelo menos algumas décadas. Agora, qualquer outra profissão, cara, provavelmente vai desaparecer dentro de 3 a 5 anos. Temos somente mais 3 a 5 anos para perceber para onde a evolução que estamos caminhando, e quem não se atentar a isso, cara, se tornará tipo um escravo, tá ligado? Vai viver de renda básica universal e os caralho. Porque com a inteligência artificial conseguimos catapultar nossos níveis de produtividade. E o cara que entendeu isso, que nós seres humanos somos generalistas por natureza, quando você é criança, você quer explorar o mundo, você quer tentar de tudo, você não se concentra somente em tocar piano. Mesmo a criança que nasceu um Beethoven, por exemplo, tá ligado? Que desde a sua infância identificou um talento abissal para tocar piano e os caralho. Beethoven não ficava tocando piano 24 horas por dia. Ele explorava o mundo como criança. Brincava de ser carpinteiro, construir coisas, etc, etc, etc. A curiosidade de qualquer criança indica para nós. Nós somos generalistas por natureza. Mas com o advento da Revolução Industrial, fomos forçados a sermos especialistas, mas agora o mundo está mudando. Já tem um dos best-sellers também, mais vendidos da Amazon, um norte-americano, ele escreveu um livro incentivando as pessoas a se tornarem generalistas. Quem não se atentar para isso, ficará para trás, cara. A inteligência artificial fará tudo nessa porra. E quem que vai extrair o máximo da inteligência artificial? Conseguir extrair o máximo de performance da inteligência artificial? Quem dominar diversas áreas do conhecimento, ter um conhecimento razoável. Pois a inteligência, qualquer IA, só consegue responder de acordo com o nível de quem está perguntando. Você que é o piloto da IA. Se você não tem conhecimento sobre absolutamente porra nenhuma, de nenhuma área, você não consegue extrair a máxima performance de uma IA. Agora coloca o Leonardo da Vinci, se ele estivesse vivo aqui, com todo o conhecimento de engenharia, botânica, pintura, escultura, matemática, física e os caralho, astronomia, que ele tinha naquela época, ele com acesso a uma IA, o que esse cara iria fazer? Imagina as imagens que esse cara iria produzir. Porque a perfeição de uma imagem criada por uma IA, ou de uma resposta criada por uma IA,
vai seguir a qualidade e a profundidade do seu prompt. E quem escreve o prompt? Quem tem um cérebro, nós, seres humanos. Então, se você é um bonobo, não tem conhecimento sobre porra nenhuma, você não vai extrair essa porra. Não vai extrair a máxima performance. Não extraindo a máxima performance, você vai produzir quase nada. Não produzindo quase nada, você vai ser descartado. 99,9% dos empregos sumirão dentro dos próximos 5 anos. Quem vai sobreviver? Quem não vai se tornar um escravo? Que vai depender da renda universal, que os países já estão conversando. Isso vai precisar ser implementado, porque senão todo mundo vai morrer de fome, cara. Ninguém mais vai trabalhar. Porque a maioria das pessoas são improdutivos. Então, é isso, cara. E eu não digo, repito, não é no nível PhD que você tem que ter um conhecimento generalista sobre diversas áreas. Para você ter uma ideia, tem um livro dos maiores especialistas dos Estados Unidos, ele escreve, e ele ensina o seguinte, tem uma palestra dele no TED Talks, que ele diz o seguinte, se você estudar 18 minutos por dia sobre qualquer tema, seja através de leituras, assistindo vídeos no YouTube, tutoriais, etc., ou conversando com especialistas nesse tema, 18 minutos por dia, ao final de um ano você terá estudado sobre esse tema 100 horas no ano. Só isso te coloca acima de 95% das pessoas do planeta nesse tema específico. Ou seja, se cada ano você dedica 100 horas no ano inteiro num tema específico, você tem mais conhecimento, é mais especialista nesse tema do que 95% das pessoas do mundo. 100 horas. Agora imagina se você dobra. Ao invés de 18 minutos, você estuda 36 minutos por dia. Final de um ano, 18. Ao final de um ano são 200 horas. Aí você você está acima já de 98% da população. E se você estudar 50 minutos por dia, 1 hora por dia, serão 300 horas no final do ano. Não é difícil, cara. 1 hora por dia. Agora imagine você escolher um tema, cara. Um tema por ano para você dedicar 1 hora por dia. Estudar, ao final de um ano, você terá estudado 365 horas. Você será especialista nesse tema acima de 99% das pessoas. Agora, cada ano você escolhe um tema diferente. Gestão, vendas, copywriting, marketing, design, engenharia, física, matemática, economia, investimentos, mercado imobiliário. Ao final de 10 anos, cara, você já domina. Tem 300 horas de domínio, de dedicação, em 10 temas, em 10 áreas diferentes. Você já é considerado um polímata, ou seja, alguém que domina com razoável profundidade diversas áreas do conhecimento. Imagina após 10 anos, você pensando e vivendo todo santo dia dessa maneira. Você se torna um monstro, mano. Você se torna imparável. Imagina o seu poder ao usar uma IA, cara. O que você consegue extrair dessa porra? É isso que ninguém se atenta. Eu sou um generalista profundo, um polímata por excelência. Desde que eu me entendo por gente, eu estudo tudo o que eu quero. Eu quero dominar a porra toda que for possível. É assim que Leonardo da Vinci pensava. É assim que Benjamin Franklin pensava. É assim que Elon Musk pensava. O Elon Musk lia um livro por dia na infância dele. Está na biografia dele. Mais de 300 livros de 200 páginas por ano. Sobre absolutamente tudo, ficção científica, programação, hacking, ciência da computação, física, matemática, literatura. O cara domina a porra toda. Por isso que ele chegou onde ele chegou. As pessoas não entendem isso. Ele não ficava assistindo BBB. Ele não ficava vendo fofoca da vida dos outros. Assistindo futebol, desperdiçando seu precioso tempo de vida que não volta. Tempo de vida não volta. Eu tenho um razoável domínio sobre filosofia, religião comparada, as principais religiões do mundo, literatura, já li mais de 100, de 200 a 300 livros só de literatura, ou seja, expandindo o meu imaginário. Quanto maior a minha imaginação, mais profunda a minha imaginação,
mais cenários eu consigo criar na minha mente. E se eu consigo criar aqui, eu consigo materializar na realidade. Pois tudo que existe na realidade, primeiro, foi criado aqui. Estou no percentil 98% do xadrez, meu nível de rating. No xadrez online, me coloca no percentil 97%, ou seja, dos 100 milhões de pessoas que jogam online ao redor do planeta, eu estou acima de 97%, estudando um pouquinho por dia. Todo santo dia, 5, 10 minutos. Já li diversos livros de economia austríaca e os caralho. Etc, etc. Por que dominar uma única área? Você já se pensou? Você vai viver 70 anos, se der sorte, 80 anos. Que triste é fazer uma única porra da vida durante 50 anos seguidos. Agora imagina se você tem uma mentalidade de dos 18 aos 23 eu vou ser vendedor nesse caralho. E vai lá, se dedica todo santo dia. Você se torna um monstro das vendas em 5 anos. Depois você muda e vai ser engenheiro. Mais 5 anos. Depois você muda e vai ser mecânico de carro. Depois você muda e vai ser avicultor. Criar aves e os caralho. Criação de galinha. Produção de ovos, etc, etc. Mano, ao final de 50 anos você se tornou um deus, cara. Domina mais que todo mundo diversas áreas do conhecimento. Todo grande empreendedor, todo grande que marcou o nome da sua geração, dominava diversas áreas do conhecimento. Isso que ninguém se atenta. Por que eu vou dominar só? Eu já fiz eletrotécnica, eu já fiz um período de engenharia de produção, eu estudava matemática todo santo dia, na minha adolescência, já estudei xadrez, já li diversos livros, dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de literatura universal, das mais variadas culturas latinas, francesas, alemãs. Conheço a sociedade dessas pessoas, os hábitos, a cultura desses países através da literatura. Nunca viajei para esses países, enquanto as pessoas estão desperdiçando as suas vidas. Domino engenharia social, persuasão, manipulação, negociação. Por quê? Porque eu estudo sobre isso. E vou dominar infinitas coisas mais. Quanto mais áreas eu domino, maior a minha capacidade de ação. Sendo maior a minha capacidade de ação e de contratar pessoas, avaliar se essas pessoas dominam o que dizem dominar, pois eu também conheço. Aumenta a minha capacidade de ação, aumentando minha capacidade de ação, aumenta a minha capacidade de influenciar, moldar a realidade conforme a minha vontade. Quanto mais eu influencio, mais poder eu acumulo, mais dinheiro eu acumulo, mais influência eu acumulo. Quanto mais eu acumulo isso, mais eu influencio na realidade à minha volta. E isso vai crescendo em níveis. Não tem fim. O limite está aqui na sua mente. O limite está na sua ambição, na onde você consegue enxergar. Se a sua ambição é pequena, seu limite é pequeno. Estamos juntos, meus caros. Reflitam sobre isso. Isso é extremamente poderoso e poucas pessoas estão se atentando para essa porra. No máximo mais 5 anos. Se você não quiser se tornar um escravo, se torne um generalista profundo. Domine diversas áreas do conhecimento. Isso lhe dará o poder de barganhar, cara, melhores oportunidades. Te dará o poder de moldar a sua própria realidade para que você não dependa de uma renda universal. Estamos juntos, meus caros.